Mateus 16, mal interpretado pela tradição católica, coloca Pedro num lugar que não lhe é devido, né? Como lugar, como a pedra em que a igreja foi edificada. Mas quando você lê o texto de Mateus 16, do verso 13 até o verso 19, que é o texto todo, você vai ver que, né, que realmente o que os estudiosos, teólogos dizem é que o texto sem contexto se torna, né, pretexto para heresia. E é uma heresia antiga, mas é uma heresia colocar Pedro nesse lugar de base de toda a igreja. Por quê? Né, o texto começa com Jesus perguntando, indagando seus discípulos quem os homens estavam dizendo que ele era, né? Quem os homens dizem que eu sou. E aí eles fazem um relatório, né, do popular do que as pessoas estavam dizendo sobre ele. E depois ele faz a pergunta, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí começa, essa foi a introdução, e aí já começa um assunto essencial. Então, o que Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? E Jesus responde, né, bem-aventurado Simão, filho de Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, essa confissão, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, é uma revelação do Pai que Pedro recebeu. Aí que vem a promessa. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O assunto essencial não é Pedro. Pedro é consequência. Pedro é uma consequência do assunto. Mas o assunto essencial é quem Jesus era ou quem Jesus é. Que é a declaração que Pedro faz. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando você pega o Evangelho de João 20, 30 e 31, diz, olha, muitos milagres Jesus fez, mas esses milagres estão escritos para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então essa declaração é uma declaração que traz vida, que traz salvação. Quando nós falamos vida, nós estamos falando de salvação, que traz salvação. E salvação é algo presente, mas é uma promessa, né, que de vida eterna. E a vida eterna, ela começa exatamente, né, cronologicamente, profeticamente, na ressurreição da igreja. Por isso que nós temos que entender uma coisa, que quando Jesus diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, nós temos que entender uma coisa nessa questão. O inferno aqui, essa palavra latina, né, inferno, regiões inferiores, foi traduzido, né, mas na verdade o original no grego, que é o que foi escrito, é Hades, mundo dos mortos, lugar onde os mortos estão. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do mundo dos mortos não prevalecerão contra ela. Ou seja, qual a promessa que está sendo feita aí? A promessa da ressurreição. É igual quando você pega ali 1 Coríntios capítulo 15, 55, adiante, Paulo está falando sobre a ressurreição, e ele cita lá o profeta Oséias, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó, na nossa tradução, inferno, a sua vitória? Mas na verdade, inferno é o Hades. Onde está, ó Hades, a tua vitória? Né? Então o que está dizendo? O que está dizendo? Falando, o texto ali está falando de ressurreição no 1 Coríntios 15. Então, onde está, ó pecado, onde está a morte, o teu aguilhão, onde está o inferno, ou Hades, onde está o mundo dos mortos, a tua vitória?
ou seja, falando que a igreja vai vencer a morte, ela vai ressuscitar. Então, aqui está a promessa que Jesus fez ali diante dos apóstolos e falando com Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual pedra? A sua declaração, a declaração que você me deu agora. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, ou seja, do mundo dos mortos, não prevalecerão contra ela. Ela vai vencer a morte, ela vai vencer o mundo dos mortos, ela vai ressuscitar, ela vai receber a vida eterna. É isso aí que diz esse texto. E as chaves é o poder que Jesus dá à igreja, né, de perdoar. Isso está em Mateus 18, do verso 18 ao 20, do 15 ao 20, falando que toda a igreja recebe esse poder do perdão, de reter o perdão, de dar o perdão, assim como Evangelho de João, capítulo 20, 22 e 23, Jesus sopra sobre os apóstolos e fala: aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, aqueles que vocês reterem serão retidos. Então essa promessa não é específica a Pedro, ela é para toda a igreja, e quem recebeu primeiro essa promessa foi os apóstolos, foi todos eles ali quando Jesus soprou, porque esse Mateus 16 é só uma promessa. Eu te darei, quer dizer, ainda não te dei, eu te darei. E onde que ele dá? Em Mateus 20, 22 e 23, João 20, 22 e 23, quando ele sopra sobre os apóstolos e todos recebem o poder igualmente.